T-Voz, sua TV online. Bom, hoje o T-Voz está aqui na Prefeitura de Orlândia. A gente vai falar um pouquinho sobre o resultado da votação da sessão na última segunda-feira, em que o decreto da prefeita Flávia foi mantido e os vereadores decidiram também pelo aumento dos 34% na água aqui da cidade de Orlândia. Eles foram favoráveis a esse projeto, esse decreto baixado pela prefeita, e o aumento será mantido. Prefeito, obrigado por receber a gente aqui hoje, aqui na Prefeitura, para falar um pouquinho sobre essa situação da água, essa polêmica que gerou aqui no município. Obrigado por nos receber. Obrigada, Estevão. Obrigada à TV Voz, que está sempre aqui acompanhando os trabalhos da administração, e a gente agradece inclusive a oportunidade de estar esclarecendo aos munícipes, essa questão do reajuste da água. A gente está aqui em mãos com o decreto número 4.475, baixado pela prefeita Flávia, está até aqui a prefeita Flávia Mendes Gomes. Vou mostrar, dá para mostrar, né, Adriano? Reajustando a água em cerca de 34%. Mas analisando aqui os dados, falando assim na porcentagem, a gente assusta de imediato. Mas olhando os valores, o reajuste foi cerca de R$4. É isso mesmo, prefeita? Exatamente. O que acontece, Estevão? Prefeito nenhum tem interesse e satisfação em fazer reajustes. Nesse caso especialmente, nós somos legalmente obrigados, como é tarifa, é prestação de serviços, a repassar o custo do serviço ao munícipe. E nesse caso em especial, nós tivemos um aumento de 69% da energia elétrica. Isso tem um impacto direto na água, na captação, nos poços que são mantidos aí 24 horas funcionando. Nós temos um custo muito alto. Fora isso, todos os insumos aumentaram muito, e nós temos mão de obra, que houve o reajuste do funcionário público. Enfim, somando tudo isso, nós fizemos várias planilhas e chegamos nesse número de 33%. Além disso, nós temos também que computar a inadimplência, que hoje chega a 40%, e também o poder de investimento. Nós temos que ter um poder de investimento. Houve realmente um reajuste que assusta os vereadores, em especial os vereadores da base, vieram para conversar, e nós chegamos, equacionamos a situação concedendo os 10% de desconto para as pessoas que pagarem em dia, até a data do vencimento. Ou seja, é uma medida, Estevão, para diminuir a inadimplência e também para estimular aquelas pessoas, é um reconhecimento mesmo daquelas pessoas que pagam em dia. Eu acho que isso é importante, porque se todos pagassem pelo serviço que é oferecido, com certeza nós teríamos mais condições de investir no departamento e não teríamos que ter um reajuste nessa importância. E está aqui, inclusive, isso que você disse, prefeita, o decreto que você baixou também no dia 25 de setembro de 2015, concedendo desconto aí de 10% para aquelas pessoas que pagarem no dia do vencimento a água. Foi reajustado esses 33%, em contrapartida, vocês darão esses 10% de desconto para aqueles que pagarem em dia. No caso, o aumento seria de 23%, amenizaria essa situação. Na realidade, em função das contas, o aumento é de 20,33%, E não poderia ser diferente, Estevão, uma vez que a gente não tem, por exigência legal, você tem tabelas, você tem cálculos, você tem planilhas que você estabelece essa porcentagem de aumento. Então não dá para simplesmente a prefeita, por iniciativa própria, olha, vou abaixar, vou alterar o aumento. O que a gente conseguiu fazer, junto com os vereadores, em especial aos vereadores da base, foi realmente equacionar isso, porque a gente sabe que concedendo esse aumento, nós vamos diminuir a taxa de inadimplência, e aí a gente vai equilibrar essa questão do reajuste. E eu acho que outro ponto importante para a gente dizer
é que a gente abre mão nesse momento, em função desse desconto, do nosso poder de investimento. Isso é preciso ficar claro também para a população. A gente deixa de ter condições de investir na água. Agora, Flávio, vocês fizeram uma reunião, né, com os vereadores na Câmara aqui de Orlândia. Estiveram presentes, acho que 7 vereadores, os da base e também outros que fazem parte aí da vereança aqui no município de Orlândia. E durante a votação a gente viu também uma postura bem coerente dos vereadores aqui de Orlândia. Até no uso da palavra livre, temos aí o vereador Gilson Moreira, que também falou da importância dessa questão do reajuste. Ele deixou claro também isso. Se opôs à questão de aumentar, que é ruim, claro, para a população, mas ele deixou claro da necessidade também do reajuste da água, e outros vereadores também foram coerentes nessa colocação. Como que você também viu, prefeito, essa questão do posicionamento dos vereadores nessa questão? Cada vez mais, Estevão, a gente percebe o posicionamento político de alguns vereadores, em especial daqueles vereadores que tem intenção política, que tem intenção de se candidatar, inclusive a prefeito da cidade. Eu acho que isso é muito complicado e eles deveriam ter um pouco de preocupação com a população e não terem atitudes simplesmente politiqueiras. A gente está pagando um preço muito caro, Orlândia está pagando um preço muito caro, em função dessas atitudes irresponsáveis e politiqueiras que deixaram o município completamente falido. E nós, nessa administração, a gente tem um comprometimento muito grande com a população e um respeito muito grande com o dinheiro público e com as questões públicas. Então, por mais que seja difícil você tomar algumas decisões, inclusive essa do aumento, a gente precisa fazer isso, primeiro, porque é uma exigência legal, e segundo, para dar condições de andamento e de continuar oferecendo o serviço de qualidade para os munícipes. Agora, na Câmara, o posicionamento dos vereadores da base, nós já sabíamos qual era, são vereadores realmente que estão preocupados e comprometidos com a população, entenderam todos os cálculos, mas realmente fizeram esse apelo em favor da população e que a gente, depois de alguns estudos, a gente conseguiu chegar no equacionamento e eu acho que isso foi positivo para todo mundo. Tivemos o posicionamento do vereador Gilson Moreira, que foi um posicionamento bastante coerente. Agora, não me surpreende o posicionamento dos outros 3 vereadores, né? Que são vereadores que têm realmente um interesse político e eles estão colocando isso acima de qualquer interesse público. Essa questão da água a gente observa que é um momento muito delicado, a questão dos lençóis freáticos, da questão dos rios, córregos que abastecem a região, cada vez mais preocupante a situação, diminuindo. E isso cabe em investimentos e a água, é bom que as pessoas já se acostumem. A água ficará cada vez mais cara, no futuro será o bem mais caro, vai valer ouro a água e as pessoas não estão se conscientizando sobre a importância disso. E esse reajuste que aconteceu aqui em Orlândia, a gente também precisa observar para uma economia também, porque quanto mais a população economizar, menos também ela vai pagar. Então, a questão da economia deve ser um fator primordial e importante, porque quanto mais a população economizar, menos ela vai pagar também. É por aí, prefeito? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é importante agregar a esse reajuste essa questão que você está dizendo. As pessoas precisam se conscientizar que a água é um bem finito. Eu convido, inclusive, os munícipes a passarem ali pelo córrego dos Palmitos, que abastece 50% do nosso abastecimento da cidade, vem do córrego, que está praticamente seco. Essa é uma preocupação grande da administração. Nós sabemos que isso vai ficar cada vez mais difícil e até por esse fato nós estamos fazendo grandes investimentos na área, realmente na captação de água, investimentos em diminuir as perdas, tanto que a gente está finalizando o poço, que vai captar o suficiente do que os outros 5 poços que a gente tem hoje ali na mesma região, e a rede de água, que nós estamos trocando através do convênio com o governo federal. Então são investimentos grandes que estão acontecendo, além também do reservatório,
que nós já iniciamos a construção, aliás, aquele reservatório cujo dinheiro veio da não realização do carnaval neste ano, né? Então, é isso que eu disse para você, de que a gente tem que realmente pagar pelos investimentos, não tem outro caminho, né? Não existe milagre na prefeitura, né, Estevão? Eu acho que é importante que a população esteja sabendo, esteja consciente disso, que o caminho realmente são as atitudes responsáveis, é a colaboração de todos. Infelizmente, a gente não tem a colaboração de todos os vereadores que insistem em não enxergar a realidade da cidade, a realidade do país, e insistem em utilizar a Câmara e os microfones para fazerem politicagem, que é o que aconteceu com o decreto da vereadora. Além de ser completamente inconstitucional, esse decreto realmente tem fins simplesmente eleitoreiros, tanto que ele foi derrubado na Câmara. E a gente observa, prefeita, que essa questão da água, quem realmente vai pagar a conta, se não tivesse esse reajuste, é a população. De qualquer maneira, é a população que vai pagar, porque ela vai sofrer com a falta de água, a falta de investimentos também no futuro é a população que vai pagar e, infelizmente, tem que haver esse reajuste. Não tem outra maneira. E eu acredito que qualquer administrador público jamais gostaria de dar um aumento no departamento de água, porque isso, claro que vai gerar crítica por parte da população, mas as críticas precisam ser avaliadas e as pessoas precisam procurar saber mais. Olha, por que a prefeita está reajustando a água aqui na cidade de Orlândia? Será que é necessário? Se ela não reajustar, qual vai ser o prejuízo para a gente futuramente? Esse é o levantamento que as pessoas precisam saber para não serem enganadas por ações que são aí politiqueiras, né? Porque a gente sabe que estamos aí próximo ao processo eleitoral, há praticamente um ano das eleições, e agora essas questões ficarão cada vez mais evidentes. É por aí mesmo, prefeita? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é importante que a população esteja atenta para não se deixar enganar. Daqui para frente, como você falou, nós estamos entrando aí nas vésperas, né, das eleições municipais, que se realizará o ano que vem. E o grupo de oposição está aí a todo vapor, mostrando realmente que eles não medem esforços, eles não têm o menor bom senso, realmente o menor escrúpulo em estar manipulando, ou pelo menos tentando manipular a população. Então é importante que as pessoas tenham aí esse bom senso e procurem se informar. Nós estamos pagando hoje, Estevão, o preço alto pela falta de investimento dos últimos ex-prefeitos aí, dos 3 últimos ex-prefeitos que não fizeram nenhum investimento no setor de água. Então deixaram o departamento de água completamente sucateado. E esses investimentos nós precisamos e estamos fazendo nesta administração. Então eu acho que isso fica claro, realmente, a intenção da administração em resolver as situações. Pelo menos naquilo que diz respeito à administração. Agora, eu acho que o ponto fundamental também, como você falou, é a questão da economia, do uso consciente da água. Então, que a população também deixe de lavar suas calçadas, as ruas, os carros. É importante usar a água de forma consciente. Tá certo, prefeito. Obrigado por nos receber hoje aqui na Prefeitura de Orlândia. A gente sabe que você está com uma agenda bem conturbada, viagem para São Paulo para resolver questões de nossa cidade aqui de Orlândia, mas muito obrigado por nos receber para falar sobre esse assunto que virou muita polêmica aqui na cidade de Orlândia, e a gente sabe que os vereadores tiveram uma postura bastante coerente. Parabenizar também os vereadores que entenderam essa situação que o município passa, de uma crise também relacionada à crise que o país vive da falta do poder de investimento, e os vereadores tiveram uma coerência, né? Parabenizar porque eles votaram por 5-3, entendendo da necessidade dos cofres públicos, especialmente no departamento de águas, para garantir a água na torneira das pessoas. E a falta de água, a gente já sabe, não tem água mesmo. Sim. Então as pessoas precisam saber que a falta de água, que as pessoas precisam se acostumar. Isso vai piorar cada vez mais, a falta de água vai piorar, não tem água, não tem como as pessoas fabricarem água. As pessoas passando no córrego do Palmito, os poços artesianos cada vez mais rebaixados. Isso não é aqui na cidade de Orlândia, isso é no Brasil. Cada vez mais a gente vê rios que secaram. O Rio São Francisco, o maior rio do Brasil, se secou recentemente.
a principal fonte. Então é importante que as pessoas se acostumem com a falta de água, porque isso será cada vez pior. Infelizmente, a gente sabe que mesmo com todos os investimentos que estão sendo feitos, essa situação tende a se agravar, até porque a gente persiste nessa seca, né, Estevão? Choveu muito pouco e mesmo que tivesse chovido muito, a gente já não consegue recuperar aquilo que a gente perdeu, pelo menos nos próximos anos aí. Então, que a população realmente tenha consciência, e eu aproveito a oportunidade para cumprimentar os 5 vereadores que votaram de forma consciente, que votaram preocupados efetivamente com a população. Porque é o que você disse, ninguém gosta de aumento, ninguém gosta de dar o aumento, ninguém gosta de autorizar o aumento, mas a gente não pode se deixar enganar, porque realmente não tem outro caminho a não ser utilizar do valor aí que é arrecadado para fazer os investimentos que deixaram de fazer no passado e a gente está pagando por isso. Isso agrava a situação da crise hídrica, né? Então aproveito para agradecer aos 5 vereadores que votaram de forma consciente na Câmara. A gente sabe que daqui para frente a situação política tende a ficar muito complicada, mas é sempre bom saber que você tem vereadores ali que se destacam por terem um perfil de responsabilidade e de respeito à população. Obrigada ao TV Voz pela oportunidade realmente de estar aqui esclarecendo a população de Orlândia. Obrigada. Bom, obrigado. Conversamos, portanto, com a prefeita daqui da cidade de Orlândia, Flávia Mendes Gomes, falando um pouquinho sobre essa questão do reajuste da tarifa de água aqui do município.